Boa noite, a turma do primeiro R de Tele, disciplina Fundamentos de Eletricidade. Vamos falar hoje sobre mais uma lei da eletricidade, que é a segunda lei de Ohm. Na aula passada, nós falamos um pouquinho da primeira lei de Ohm e hoje vamos entrar na segunda lei. Tem dois vídeos que, quando vocês tiverem um tempinho, deem uma assistida. É um resuminho bem rápido, coisa de 3, 4 minutos cada vídeo desse, mas dá um resuminho bem legal da primeira lei de Ohm e do assunto que eu vou falar hoje. A eletrônica, a elétrica, as engenharias, né, elas costumam utilizar símbolos dos alfabetos, né, do alfabeto grego, né, para identificar grandezas. No nosso caso são grandezas da área elétrica, né? Então nós temos hoje o uso do Rho, que é esse RHO. O símbolo dele parece um P, né? Mas não é bem um P. O símbolo dele minúsculo é esse P com a perninha puxada aí, que é o que a gente vai tratar o assunto hoje, que a segunda lei de Ohm, ela diz o assunto do Rho, que é a nossa resistividade. Dando uma relembrada na aula passada, falando de resistência elétrica, então nós temos aqui um conceito, né, que chama-se resistência elétrica ou ômica, a oposição interna à circulação das cargas, devido às forças que mantêm os elétrons livres agregados ao núcleo do material. O que significa isso? Nós temos lá aquele modelinho atômico que vocês já viram lá na primeira aula que eu passei para vocês, lá na GV, no Data Show. E nós temos um modelo atômico onde nós temos um núcleo, nesse núcleo nós temos os prótons e nós temos os elétrons. No núcleo nós temos prótons e nêutrons. E os elétrons, eles ficam girando em volta do núcleo na eletrosfera, né? Então essa camada a camada que fica a condução, que ele está dizendo aí, ó, devido às forças que mantêm os elétrons, essa camada aí onde os elétrons ficam, ela recebe o nome de camada de valência. Então, se o elétron tem facilidade de sair dessa camada de valência, significa que ele é um bom condutor. Significa que ele possui uma menor resistência. Exemplo: platina, prata, cobre, alumínio. Agora, se esse elétron livre ele tem dificuldade de sair da camada de valência, ou seja, ele tem uma força maior que está segurando ele, né? Ele tem uma força agindo nele que não está deixando ele sair da camada de valência. Isso significa que ele é um mau condutor, ele possui uma maior resistência. Exemplos: porcelana, vidro, madeira. Isso significa que ele é um isolante. Então, esses materiais, onde os elétrons eles têm dificuldade de sair da camada de valência, eu tenho os isolantes. Os que têm facilidade de sair da camada de valência são os condutores. A unidade de resistência elétrica é o ohm. O símbolo dele, né, é o R. Então eu vou falar R é igual a 10 ohms, R é igual a 330 ohms, e assim por diante. A resistência, ela depende do tipo de material, que é o que trata a segunda lei de Ohm, que é a resistividade. Depende também do comprimento, da seção e da temperatura. Então são essas quatro fatores que fazem com que eu tenha variação de resistência, né? Então ela varia por causa desses quatro fatores aí, a nossa resistência ômica. A temperatura muda a resistência. Então esse gráfico aqui,
ele está dizendo o seguinte: os metais, que é essa curvinha aqui, ó, que é a maioria dos nossos condutores que a gente trabalha, né? Eles têm um aumento de resistência com o aumento da temperatura. Então aqui, esse eixo aqui, ó, esse eixo para cima é resistência. Para a direita é temperatura. Então os metais, olha só, eles têm essa característica, né, de aumentar a resistência conforme aumenta a temperatura. O carbono é o inverso, ó, a temperatura aumenta, a resistência dele diminui. E nós temos, ó, 3 materiais, o constantan, manganina e niquelina, que mantêm constante a resistência em função da temperatura. Os metais é o foco de estudo aí da nossa disciplina. Tá? Então, nos metais, eu tenho um aumento de resistência conforme aumenta a temperatura. A resistência, ela varia com a temperatura de acordo com essa expressão. Então, eu tenho uma determinada resistência aqui, ó, numa temperatura E. Eu tenho uma resistência a 0 graus. Eu tenho um coeficiente de temperatura que depende do meu condutor. E eu tenho uma diferença de temperaturas, né? Final e inicial, que é o nosso ΔT aqui, ó, T2 menos T1. Com essa equação é possível a gente determinar valores de resistências em função de temperaturas. A resistividade, ó, também varia com a temperatura, de acordo com essa expressão. Então, resistividade, lembrando, é aquele ρ, a letra grega, que parece esse P. Então, o ρ, ele é característica do material e da temperatura. Então, com essa fórmula, eu consigo determinar a resistividade em diferentes temperaturas de um determinado material. Onde ρ é a resistividade do material, nós temos uma unidade aqui que é ohm vezes metro do ρ, da resistividade. Temos o ρ0, que é uma resistividade a uma determinada temperatura de referência. Temos um ΔT, que é uma variação de temperatura. E temos um alfa, que é o coeficiente de temperatura do material, que vai depender também do material, esse alfa. A segunda lei de Ohm também ela estuda as dimensões, né? Fora a resistividade, a segunda lei estuda também as dimensões dos nossos condutores. Ou seja, eu tenho um condutor aqui A e um condutor B. Eles têm o mesmo diâmetro. Então, o diâmetro não muda, ó, dos dois. São iguaizinhos. O que muda é o comprimento. Quanto maior o comprimento, maior vai ser a resistência. Então, o B tem uma resistência maior do que o A. Ou o A tem uma menor resistência do que o B, conforme está escrito aqui. Do lado direito, nós temos os dois condutores com o mesmo comprimento, porém o que mudou é a seção deles. Ou seja, o diâmetro que determina a minha área, a minha seção S, ele é diferente do A com o B. Ou seja, o A tem uma área menor do que o B. A área do B é maior, isso aí facilita a passagem dos elétrons. Se eu tenho uma facilidade de passar elétrons nesse condutor B, por causa da área dele, significa que a resistência do B é menor. Então, quanto maior, né, a nossa seção do fio, a nossa área, menor vai ser a sua resistência. Então, aqui o A tem uma maior resistência do que o B, porque a área dele é menor. Algumas conclusões parciais. Quanto maior o comprimento, maior a sua resistência, né, de um condutor. Quanto maior a seção transversal desse condutor, menor é a sua resistência. É o que acabamos de ver aí no último slide.
A resistência depende do material, que é a resistividade dele, né? Aqui o comprimento vai ser o L, né? A seção vai ser o S. A resistência depende do material, é o Rho. Então, esses três fatores aqui, eles determinam a segunda lei de Ohm, né? E a resistência, ela também muda conforme a temperatura. Nós temos a curva característica de um resistor. Então, nós temos o componente resistor, que a aula passada nós falamos um pouquinho deles, né? Então, o resistor, nesse exemplo aqui, nós temos exatamente a primeira lei de Ohm, né? A teoria da primeira lei de Ohm, ela está sendo resumida nessa curva característica, que nesse caso é uma reta. Se eu pegar um ponto dessa curva aqui, ó, peguei um ponto. Aí nesse ponto eu traço as paralelas para pegar valores de tensão e corrente, né? Então aqui eu vou ter a tensão, vou chamar de U', e aqui de I'. Se eu pegar U' e dividir por I', eu vou ter o valor da resistência nesse ponto. Se eu pegar um segundo ponto aqui, ó, também descer as paralelas aos eixos, né? Aí eu vou ter um I aqui, duas linhas, um outro valor de I. E aqui um U, duas linhas também. Um outro valor de tensão. Se eu pegar esse U duas linhas e dividir pelo I duas linhas, eu vou ter o mesmo valor de R que eu achei nesse ponto aqui. Então, se eu chamar aqui de ponto 1, aqui de ponto 2, né? A resistência no ponto 1 é a mesma que o ponto 2. Então, esse é o enunciado da primeira lei de Ohm. Isso ocorre teoricamente. Na prática, o nosso resistor ele vai aquecer e a temperatura vai fazer o quê? Mudar a resistência dele. Que é esse caso aqui. Nesse caso, nós temos a curva característica de um condutor não ôhmico, porque esse condutor ele está mudando a resistência dele. Um dos fatores que faz com que a resistência dele mude é a temperatura. Então, nós temos aqui no ponto R1, o valor é, no ponto R1 é a resistência 1, né? Se eu pegar a tensão 1 dividir pelo I1, eu vou achar um valor de R1. Nesse outro ponto, onde está escrito R2, eu vou pegar o V2 e o I2 e dividir, eu vou ter um valor de R2. Nesse caso, o R1 é diferente, ó, que o R2. Então, isso é o que ocorre na prática, né? Nos nossos resistores. Eles têm essa característica não ôhmica. Aqui nós temos as leis de Ohm, né? Então, a aula passada vocês anotaram essa aqui, ó. E hoje vocês vão anotar essa aqui, que é a segunda lei de Ohm, né? Essa é a segunda lei de Ohm. Tem um vídeo que eu pedi para vocês assistirem na aula passada, esse aqui é o mesmo vídeo, só que ele explica um pouquinho as grandezas elétricas. Também é um vídeo rápido, né? E as leis de Ohm, elas foram descobertas pelo físico alemão, né? Georg Simon Ohm. Olha lá, ele viveu de 1789 até 1854. Então, a segunda lei de Ohm foi feito um experimento, né? Por isso que está aqui, ó, experimentalmente, né? O Ohm, ele verificou que a resistência de um resistor, o elemento, né? O nosso componente resistor, depende do seu material, tipo ouro, prata, alumínio, né? O material que constitui esse condutor. Depende também das dimensões e depende da temperatura. Então, a resistência varia dependendo do material, dependendo das dimensões e dependendo da temperatura. Então, Ohm verificou que a resistência ela é diretamente proporcional ao seu comprimento. O que significa isso aqui? Eu aumento o comprimento,
a minha resistência também aumenta. E ela é também inversamente proporcional à área da sua seção. O que significa isso aqui? Eu aumento a área, a resistência diminui. Então, se eu aumento essa área a resistência diminui. Agora, se eu aumento esse comprimento L aqui, né, a resistência aumenta. Então, vocês vão anotar hoje essa formulinha aqui. Segunda lei de Ohm, o título, e essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula é a fórmula da segunda lei de Ohm. Então, ela diz que a resistência é igual à resistividade que multiplica o comprimento dividido pela área. Né? Então, isso aqui, essa é a equação da nossa segunda lei de Ohm. Aí nós temos um detalhe da unidade que é usada pelo Rho. Então, o Rho no padrão, no sistema internacional, que é o SI, ele usa a unidade Ohm vezes metro. Mas nós também podemos usar Ohm vezes metro, Ohm vezes milímetro ao quadrado, dividido por metro. E também nós podemos utilizar Ohm vezes centímetro. Então, são essas três unidades aí. Aqui nós temos uma tabela do Rho, que é a resistividade, usando essa unidade aqui, ó. Ohm milímetro ao quadrado dividido por metro. Então, essa tabela, ela traz a resistividade a uma temperatura de 20 graus, né? Porque ela muda. Esses valores mudam com a temperatura. Então, a nossa base aqui é 20 graus. Então, tem como exemplo aqui, ó, o alumínio, a resistividade dele é 2,8 vezes 10 elevado a menos 2. Que unidade? 1 milímetro ao quadrado por metro. O alumínio. Temos aqui, vamos ver, a prata. A prata é 1,6 vezes 10 a menos 2, 1 milímetro ao quadrado por metro. Né? Então, essa tabela mostra a resistividade, que é o nosso Rho daquela fórmula, a 20 graus Celsius, usando a unidade 1 milímetro ao quadrado por metro. Tem uma segunda tabela aqui, que também é a tabela da resistividade Rho. Tá aqui, ó. Só que agora a unidade é Ohm vezes metro. Então, nós temos outros valores. Então, agora tudo, ó, o expoente é 10 a menos, o expoente é menos 8, né? Base 10, expoente menos 8, na maioria. Essa tabela, ela entra também os isolantes, né? Então, essa parte aqui são isolantes, onde a resistividade é alta, ó. 10 elevado a terceira, a 13, a 12, a 15, 14. Então, são valores elevadíssimos de resistência aqui embaixo, que são isolantes mesmo. E já do carbono para o metal, aí nós temos os condutores, né? Sendo que os condutores eles já têm resistividades bem pequenas, ó, 10 elevado a menos 8. Né? Então, são resistividades baixas, porque aí o nosso elétron tem facilidade de condução. Né? Se a gente tiver se os elétrons tiverem facilidade de se movimentar no nosso condutor, significa que eu tenho uma resistência baixa. Se ele tiver dificuldade, é uma resistência alta. Exercícios. Eu vou, nessa aula de hoje, tratar do exercício 1 apenas com vocês. Os outros exercícios, eles estão disponíveis para vocês lá na pastinha de arquivos do Teams. Então, vocês, durante a semana, tentem fazê-los, que depois desse exercício 1,
teremos uma atividade aí valendo a participação de vocês para depois a gente fechar uma média também para vocês, tá? Então, o exercício 1, ele diz o seguinte, que eu tenho um condutor, ó, de alumínio, por isso que nós temos o rodo alumínio aqui, ó. Temos o rodo alumínio usando a unidade Ohm milímetro ao quadrado por metro ou o rodo alumínio usando a unidade Ohm vezes metro. Então, ele tem 300 metros de comprimento, ó. Então, 300 metros é o L da nossa fórmula. Calcule, e ele tem 2 milímetros de diâmetro, né? Então, aqui é o 2 milímetros, lembrando que a área, o cálculo dessa área aqui, essa área A, ela tá aqui, né, ó. É π vezes o raio ao quadrado. Isso aqui é o diâmetro. O raio é igual ao diâmetro dividido por 2, né? Então, o nosso raio, para pôr nessa formulinha para calcular a área, vai dar 1 milímetro. Só que aí é 1 ao quadrado, é o próprio 1, vezes o π, então vai dar o próprio valor do π. Então, que aí é o valor do A da fórmula. O ρ nós já temos, mas qual ρ usar? Qual ρ que eu vou utilizar? Vai depender. Analisando aqui qual ρ eu vou utilizar, eu tenho esse primeiro ρ, que usa 1 milímetro ao quadrado por metro. E eu tenho o segundo ρ, que usa Ohm vezes metro. Então, olha só, fazendo uma análise dimensional aqui, vamos pensar no seguinte. A fórmula da segunda lei de Ohm é essa aqui. Eu tenho que ter como resultado Ohm, que é a resistência. Se eu colocar o ρ, que vale Ohm vezes milímetro ao quadrado por metro, eu tenho que cancelar esse metro com esse metro. Então, o comprimento tem que ser em metro. Já está em metro, ó, o comprimento. E eu tenho que cancelar esse milímetro ao quadrado com a área em milímetro ao quadrado. Então, a área tem que estar calculada em milímetro ao quadrado. Aí eu vou ter como resultado Ohm, que é o que a gente espera do valor da resistência. Agora, eu posso utilizar o ρ, que vale 2,8 vezes 10 a menos 8. Ohm vezes metro. Só que agora eu preciso mudar a minha área. Eu não posso mais trabalhar com a área em milímetro ao quadrado, porque agora eu tenho 1 metro aqui, ó. Porque esse metro vezes esse metro dá metro ao quadrado. Aí eu divido por metro ao quadrado, eu cancelo o metro ao quadrado. E aí fica como resultado o Ohm também. Então, se eu utilizar o ρ 2,8 vezes 10 a menos 8, que a unidade dele é Ohm vezes metro, eu tenho que transformar a minha área para metro ao quadrado. Como é que a gente faz isso? A área é π vezes r ao quadrado. Como o meu raio é 1 milímetro, então eu vou ter aqui 1 milímetro ao quadrado. Então, esse resultado aqui, ó, é a área em milímetro ao quadrado. Agora, para transformar milímetro ao quadrado em metro ao quadrado, que seria para usar a segunda opção do ρ, aí eu tenho que multiplicar esse valor por 10 a menos 6. Aí eu transformo em metro ao quadrado. Então, aqui tem as duas soluções, as duas formas de resolver. O A
é considerando a resistividade no ohm vezes metro. Então, ela vale esse valor aqui, 2,8 vezes 10 a menos 8. Então, eu tenho que usar o comprimento em metro, que já está aqui, que é 300. E eu tenho que usar a minha área, que é essa aqui, 3,14 vezes 10 a menos 6, em metro ao quadrado, que é o que está aqui, que foi calculado. Aí nós teremos o 2,67 ohms, que é o resultado desse exercício. O item B foi utilizado a resistividade ohm milímetro ao quadrado por metro. Então, nesse caso, eu vou usar esse ρ, que é 2,8 vezes 10 a menos 2. O comprimento continua sendo em metro, só que agora a nossa área é 3,14 milímetro ao quadrado. Então, eu uso agora essa área de milímetro ao quadrado. Fazendo os cálculos, 2,67 ohms. Então, eu tenho o mesmo resultado. Tá? Então, eu posso usar a consideração A ou B. Depende do ρ que eu vou usar. Se eu usar o ρ, que a unidade dele é ohm vezes metro, eu tenho que transformar minha área em metro ao quadrado. Se eu utilizar o ρ, que vale ohm milímetro ao quadrado vezes metro, eu tenho que usar minha área em milímetro ao quadrado. Então, os dois vão dar o mesmo resultado. Aqui é só uma demonstração, não é necessário fazer os dois métodos, né? Então, ou é um ou é outro, é só para vocês entenderem. O exercício 2 em diante, a gente volta a falar na próxima aula deles. Mas os resultados estão no final desse material. Se vocês baixarem esse material, tem lá o resultado.